Você merece se sentir bem por dentro e por fora. Na Clínica Estética Mactub, nossos especialistas cuidam de você com carinho e profissionalismo. Tratamentos personalizados para realçar sua beleza natural. Venha se sentir incrível. Mactub, onde a beleza encontra a alma. Vestir o campeão é nossa paixão. E a Neo Esportes oferece fardamentos e materiais esportivos de altíssima qualidade para você e seu time. Uniformes personalizados. O programa 10 minutos com ele, Marcelo Amigo. Brasil! 19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem está me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é dia 24 de março, é o 83º dia do ano, faltam 282 dias para o ano acabar. Olha, no dia 24 de março, aconteceu o naufrágio no Alasca do petroleiro Exxon Valdez, que derramou 11 mil galões de óleo. Foi o pior desastre ambiental da história dos Estados Unidos da América. Em 1980, também, o arcebispo de El Salvador e defensor dos pobres, Oscar Romero, foi assassinado durante uma missa. E em 1976, a ditadura militar argentina depôs Isabel Perón, começando o golpe de Estado, que durou 7 anos, de severa repressão e violência política, com consequências até hoje, né? Bom, e no dia 24 de março também é aniversário de nascimento de Harry Houdini, um famoso ilusionista, escapista, também não sabia nem que tinha isso, pra mim era só mágico, né? Um ilusionista húngaro-americano que fazia fugas impressionantes, aí o cara era muito bom. Aniversário também do Jim Parsons, o ator que fez o Sheldon Cooper em The Big Bang Theory. Adoro The Big Bang Theory, recomendo pra todo mundo. Assistam, é muito bom. E também as séries derivadas, tá, galera? Vale a pena assistir Young Sheldon e George Mandy, que é o que tá rolando agora. Ainda não chegou no Brasil a segunda temporada, mas vai chegar. Tô super ansioso, uma hora vai dar certo. Também é aniversário de Joseph Barbera, daquela Hanna-Barbera que fez os Flintstones, os Jetsons, Pica-Pau, Tom e Jerry. Esse carinha aí. Sou eu! Gente, vamos começando. Hoje é dia, isso aqui é importante comentar, Dia Mundial de Combate à Tuberculose, Dia da União dos Povos Latino-Americanos, e a gente está precisando se unir muito, principalmente com esse psicopata desse Trump atacando, ameaçando os nossos países. Enfim, espero que a gente sobreviva a isso. E hoje também é Dia Internacional para o Direito à Verdade sobre violações graves de direitos humanos e para a dignidade das vítimas. Sim, isso é muito pertinente na América Latina, isso é muito pertinente no Brasil, considerando o que a gente vive aqui, né? Enfim, paciência. Vamos lá fazer o primeiro giro de notícias aqui, saber o que os portais progressistas estão falando, qual é a pauta, qual é a notícia. Chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O amigo te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora! Vamos lá, manchete do perfil politicoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Governo federal propõe subsídio de 1,20 ao diesel após impasse do ICMS. Medida visa conter alta nos preços e foi apresentada como alternativa para amenizar conflito entre estados e União sobre tributação dos combustíveis. Gente, isso aí é o seguinte, deixa eu dar uma pausa aqui para comentar. Tá tendo uma alta grande nos combustíveis, todo mundo tá vendo isso, é por conta da guerra também, mas não só por isso. O Brasil tinha ferramentas para conter esse tipo de coisa. Só que o marginal do Paulo Guedes, o marginal do Bolsonaro, venderam nossas refinarias.
e tentaram vender a Petrobras. Felizmente não conseguiram, Zeca do Vale. Mas eles tentaram. Então agora o governo tem que usar as ferramentas que pode, as ferramentas que tem Raimundo Barbosa, para tentar conter isso. O governo propôs que os estados reduzissem o ICMS, nenhum deles quis, resolveram não se meter, até porque eles sabem que alta nos combustíveis, ainda que eles tenham responsabilidades, ainda que eles possam conter isso, com a redução do IMS, por exemplo, eles sabem que não precisam fazer porque essa conta vai cair sempre no governo federal. Enfim, esse é o Brasil que a gente tem hoje, né? Cadê? Volta o BG aqui, vamos. Manchete da Carta Capital. Moraes concede domiciliar temporária a Bolsonaro que deixa Papudim após 2 meses. Ministro seguiu recomendação da PGR devido ao quadro de pneumonia bacteriana bilateral, coitada da bactéria, fixando prazo de 90 dias com uso de tornozeleira e proibição de uso de celular. Eu não vou aprofundar muito porque esse é o título do programa, tá? Quem tá vendo aí, quem tá assistindo ao vivo no TikTok, quem tá vendo no YouTube, não é ao vivo, né? Mas prisão de pobre é cadeia, de Bolsonaro é sala VIP. Então vou já comentar isso, por isso que eu não vou aprofundar aqui. Vamos lá, manchete do Brasil de fato. Argentina, 50 anos do golpe. Milei ressuscita fantasmas da ditadura contra inimigos políticos. Especialistas afirmam que o atual governo utiliza o discurso que auto-justifica o regime militar de 76 para atacar opositores, resgatando acusações de terrorismo e comunismo. O mesmo modus operandi que esses vagabundos usam no Brasil, o mesmo modus operandi que eles usam em todo lugar do mundo, Maroltino. Em todo lugar, essa extrema-direita fascista, criminosa, é tudo igual, é tudo idêntica. Vamos seguindo agora a manchete do Brasil 247. Lindbergh critica a justiça de classe em decisão de prisão domiciliar de Bolsonaro. Deputado afirma que o episódio expõe seletividade do sistema penal, beneficiando poderosos enquanto a população carcerária vulnerável segue em condições degradantes. E para finalizar o giro de notícias, aqui manchete do ICL Notícias. Com tornozeleira, STF mantém controle rígido sobre Bolsonaro na domiciliar. Decisão estabelece regime de 90 dias com monitoramento eletrônico, relatórios médicos semanais e vedações a contatos e aparelhos de comunicação. É isso aí, Antônio Tônio. Ele vai para domiciliar, já deve estar lá, né? Mas vamos comentar isso aqui. E esse é exatamente o tema de hoje. Prisão de pobre é cadeia. De Bolsonaro é sala VIP. É triste isso, né? Antes de entrar efetivamente na comunicação do fato aqui, no tema, eu vou dar uns dados aqui sobre o sistema prisional. Tanto do Distrito Federal, aonde o Marginal estava preso, né? Deixa eu botar as aspas aqui. Fala Carlão 13, seja bem-vindo. Valéria chegou, beijo. Luiz Monteiro, Benedito, SCCCCC e TB, Cícero Correia, sejam bem-vindos todos. Deixa eu dar umas vagas, umas informações aqui sobre o sistema prisional, Carlão e Marissônia. Faz o L aí, Carlão, fala de que cidade tu tá falando, meu rei. Na Papuda, onde o Bolsonaro esteve preso, o quadro lá é de superlotação extrema. Deixa eu explicar aqui. O Distrito Federal tem hoje 16.192 presos. 192 agora contando menos um, né? Porque o Marginal vai para a quadrilha dele. Um abraço para Barbacena, lá em Minas, terrinha boa, linda demais. Seja bem-vindo, Carlão. Então, tem 16.192 presos lá. Só que só tem 9.005 vagas. Ou seja, um déficit de vagas de mais de 7.000. Ou seja, um lugar onde só deveriam caber 9 pessoas, tem 16. Aí já a gente vai para as falas do fascistino. Se tem 16 é porque cabem 16. É uma vagabundagem isso. No CDP, que é onde ficam os presos sem condenação e que podem vir a ser julgados inocentes ainda, a situação é mais crítica. São 2.968 presos, ou seja, quase 3.000 presos, para apenas 1.663 vagas. Ou seja, quase o dobro da capacidade, Everton Pereira. Então, é difícil. Outro dado sobre o sistema prisional brasileiro. Ervin, pronunciei correto? Ervin CDR, é isso? Então pronto, Joana de Rafael, eu sei que é Joana de Rafael mesmo.
Um estudo recente publicado no International Journal of Law, Crime and Justice revelou que 90% das unidades prisionais do Brasil operam com ineficiência sistêmica. Há um descolamento entre eficiência penal e direitos, reintegração e equidade. Ou seja, é algo que todo mundo já ouviu na vida, é algo que todo brasileiro sabe, é algo que todos nós sabemos sobre o sistema penal brasileiro. O sistema penal brasileiro não é feito para recuperar ninguém. A lei manda que se trabalhe a ressocialização, a lei manda, Paulo Azevedo, que se garanta os direitos humanos, a lei determina, Valéria, que você cumpra a sua pena com dignidade, com respeito aos seus direitos, para que você possa ser reintegrado à sociedade. Mas isso só está no papel. Em apenas 6 meses, no sistema prisional brasileiro, a gente registrou 9.046 casos de HIV, 9.300 casos de sífilis, isso em 6 meses, hein? 7.300 casos de tuberculose e 1.944 de hepatites. Casos de hepatite. Meu amigo. E aí o que a gente viu agora, Edson Ribeiro, o Bolsonaro, ele sendo o preso mais chorão de toda a história do sistema prisional brasileiro. Porque eu peguei aqui algumas frases, eu pensei algumas só, de coisas que ele dizia sobre o sistema prisional. Em 2018, ele falou que cadeia é igual coração de mãe, para mim sempre cabe mais um. Pois é, só que eu não vou falar da cela dele, porque o Bolsonaro não esteve numa cela. No apartamento, Janaína Luz, que ele ocupava na Papudinha, só estava ele. Mas cabia lá, de acordo com os cálculos dele mesmo, né, com as coisas que ele acredita, Zuzu, pelo menos mais umas 30 pessoas, né? Mas tudo bem. Sobre o propósito da prisão ainda, que a gente já falou, que a lei diz que você tem que ter condições de se ressocializar, se reintegrar à sociedade, ser punido. Bolsonaro dizia que o objetivo da cadeia é tirar o canalha da sociedade, não é recuperar, não. Pois é, aí o canalha ficou chorando, caí da cama, aí eu vomitei, aí eu bati o dedinho. E esperneando lá, o preso mais chorão da história do sistema brasileiro. A maior mariquinha que já passou pelo sistema prisional brasileiro se chama Jair Messias Bolsonaro. Mais uma frase dele aqui sobre condições da cadeia. Bandido tem que apodrecer na cadeia. Se cadeia é lugar ruim, é só não fazer besteira que não vai pra lá. Até parece, né? Gente, quase 50% dos presos do Brasil hoje, nesse momento, 24 de março de 2026, Cal, são presos sem culpa formada. São presos que, de acordo com a Constituição, são inocentes, porque não há uma sentença penal condenatória decretando que eles são culpados. Mas para o Bolsonaro estava tudo bem, né? Aí outra sobre superlotação ainda. Presídio cheio é problema de quem cometeu o crime. Então a gente devia pensar também, o idiota caindo da cama, dentro de um presídio, é problema dele que cometeu um crime. Não é problema da sociedade. Aí falando sobre a audiência de custódia, tem que acabar com isso, e não vem com essa historinha de os presídios são cheios e não recuperam ninguém. Não recuperam mesmo. Sobre o massacre do Carandiru, outra frase do marginal Mariquinha. Morreram poucos, a PM tinha que ter matado 1.000. Já pensou se todo mundo no presídio tivesse o mesmo tratamento, né? O Bolsonaro tinha pego os pescoções lá, e eu não sou a favor que ele pegue. Eu quero que ele cumpra a sua pena. Tenho certeza que ele vai voltar para dentro de um presídio ainda, provavelmente naquele apartamento lá que montaram para ele, mas ele vai voltar porque a natureza dele é ruim. Sobre violência policial, ele comentando aqui, o policial entra, resolve o problema e se matar 10, 15 ou 20, com 10 ou 30 tiros cada um, tem que ser condecorado e não processado. Esse é o nível. E em 2017, eu não sei para quem ele falou isso, mas todo mundo conhece o vídeo em que ele fala... Cadê? Deixa eu até mudar a câmera aqui para ver se fica mais parecido. Vou falar aqui, ó, para a câmera 2. Que ele fala: a papuda ali espera, vou estaria lá. Otário, ele que tá na papuda agora. Esse bandido delinquente, Antônio Medeiros. Enfim, o Bolsonaro foi pra cadeia, óbvio, todo mundo ficou puto, Antônio Medeiros, Pautilha Cavalcante, eu fiquei. Eu queria ele na cadeia, cumprindo pena lá, onde ele merece, mas dá para entender o momento, né? Havia uma pressão, que gostemos nós ou não, esse idiota tem muito seguidor ainda,
gostemos nós ou não, esse imbecil morrer na cadeia, e ele não ia morrer, porque ele estava hiper bem cuidado. Ele tem até mais risco de morrer dentro da casa dele do que ele tem dentro da cela na Papuda. Mas, se chega a hora desse vagabundo, que eu espero que demore muito ainda, e ele empacota lá, iam botar na conta do Supremo, ia ser uma dor de cabeça do caramba, podia até ajudar eles a voltar do poder. Amanhã eu vou falar, até agora eles só estão comemorando, porque saiu agora, foi para casa, mas isso vai dar um pau, se é que já não está dando, entre a Micheque e o Flavinho Chocolate, que vocês nem imaginam, Helena Ferreira. Amanhã, Osília Zatti, eu vou comentar sobre isso. Para finalizar aqui, os bolsominions estão vendendo, porque ele está em casa agora. É importante a gente saber que tem várias medidas aqui que tem que ser cumpridas à risca, senão ele volta. Deixa eu só dar uma pincelada aqui rapidinho. Ele continua usando tornozeleira eletrônica, Jesse. Vamos torcer para ele meter o ferro nessa também de solda e voltar para a cadeia de novo. Ele tem autorização de visita permanente do Flávio Bolsonaro, do Carlos e do Jair Renan, nas mesmas condições do presídio. Ou seja, esses três, para visitar ele, mesmo que ele esteja em casa, só podem ir se for às quartas e sábados, entre as 8 e as 10, entre as 11 e 13 e 14 às 16. Não precisa de autorização para que a Michele, a Laura e a Letícia Mariana, filha do primeiro casamento da Michele, tenham autorização, porque elas moram lá, né? Coitadas delas, que o Moraes mandou, o Moraes tirou o Bolsonaro da prisão e colocou a Michele em outra cadeia. Mas ela merece, né? Paciência. Autorização de visita dos advogados nas mesmas condições, e aqui inclui o Flávio Bolsonaro, que ele pode ir nos horários da SEAP, ou seja, ele vai estar em casa, mas é como se ele tivesse preso, para receber visita dos filhos. É a mesma rotina da prisão, para receber da Papudinha, para receber os advogados. É a mesma rotina da Papudinha. Autorização de visita dos médicos, eu acho fantástico o nome desse chefe da equipe médica, né? Cláudio Birulini, o médico do Biruliro, do Birujuice, é o Birulini, né? Os médicos continuam tendo livre acesso. Sessões de fisioterapia, que a Mariquinha estava fazendo. Segunda, quinta e sábado, de 19h30 às 20h30, com autorização com a nominação aqui do Kleber Caiado Freitas, que é o fisioterapeuta dele. Se precisar ir para o médico de emergência, Rosângela Moreira, pode meter o pé aí, mas tem que informar em 24 horas. Proibido o uso de celular, telefone, notebook, sinal de fumaça, chaminé igual a do conclave do Vaticano, nada. Proibida toda a comunicação externa, direta ou por meio de terceiros, que é o que eles costumam fazer. Nas hipóteses de quem for visitar ele, tem que ser vistoriado. O celular e os eletrônicos vão ser recolhidos e guardados. E diariamente a PM, que é quem vai fazer a vigilância, tem que informar ao juízo, ao STF, quem visitou, que horas entrou, que horas saiu, que foi lá. Certíssimo. Proibição de utilização de redes sociais direta ou indireta. E o WhatsApp é uma rede social, tá? Então não pode usar o WhatsApp também, Vander. Proibição de gravação de vídeos, áudios direta ou indiretamente diretamente ou por intermédios de terceiros. E aí no final tá em negrito aqui, ó. O descumprimento das regras da prisão domiciliar humanitária temporária ou de qualquer das cautelares implicará na sua revogação e retorno imediato ao regime fechado ou, se necessário, ao hospital penitenciário. Ou seja, o que é que foi dito aqui? Mariquinha? Que agora eu só vou chamar o Bolsonaro de Mariquinha, né? Porque, meu Deus, ô chororô. Ai, porque eu tô vomitando. Ai, porque eu caí da cama. Ai, porque bati... Ô Mariquinha. A mensagem do ministro da STF foi clara. Mariquinha aprontou chilindró de novo. E tá em casa por 90 dias que eu vou te observar. Depois a gente vai ver se merece, se precisa continuar. Porque quando melhorar, tem que voltar pra cadeia, tá? São 27 anos de cadeia, dos quais vai passar aí pelo menos em regime fechado. Então, vamos ficar de olho, vamos monitorar e torcer para dar tudo certo, tá? Vamos de vinheta de novo? Vamos de vinheta de novo. Bota o BG aí.
Gente, de novo, o programa hoje vai acabar mais cedo. Eu não tô fazendo o giro de notícia internacional, não tô fazendo pessoa nefasta, não tô fazendo notícia boa. Por quê? Porque daqui eu vou pra TV Onda Digital, TV aberta. A Advocacia Amazonense está num processo de escolha, de consulta sobre o novo desembargador ou desembargadora oriundo da advocacia. Vai haver um debate hoje e eu vou participar da arbitragem do debate sobre os direitos de resposta. Então, quem quiser, acompanhe nas minhas redes aí, me segue no Instagram, no Twitter, que daqui a pouco eu vou postar o link, ok? Vamos lá então, 19 horas e 19 minutos em Manaus, programa chegando ao fim. Você que está acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura pela Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link e manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia. Tem jornal de manhã, tem jornal de tarde e de segunda a sexta às 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Valeu pela companhia, amanhã estamos de volta. Fui! Manaus é o lugar. Essa é uma produção da Web Rádio App. Está começando agora na Web Rádio App. Essa é uma produção da Web Rádio App.